Olá, meu nome é Gustavo Persson, aluno do curso de Engenharia da Universidade de Anhanguera, e nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês os experimentos da PTG em grupo sobre eletricidade estática. Meu nome é Lucas Fernando Ezequiel, sou aluno de Engenharia da Anhanguera e estamos gravando um vídeo para os experimentos de eletricidade estática. Meu nome é Marcelo Luiz Neves, sou integrante do grupo de PTG de Eletricidade Estática do curso de Engenharia na Faculdade Anhanguera de Ribeirão Preto. Meu nome é Ricardo Trevisan Teixeira, estudante do curso de Engenharia, quarto semestre da Faculdade Anhanguera de Ribeirão Preto. Estamos fazendo um trabalho PTG referente à energia estática. Eu sou Rodolfo Zampernini Boldrini, estudante do curso de Engenharias, quarto semestre da Faculdade Anhanguera de Ribeirão Preto. A gente está fazendo esse vídeo para o trabalho de PTG de energia estática. Sou o Ruberval da Costa Barbosa, integrante do grupo de trabalho da PTG, que tem como temática eletricidade estática, do curso de Engenharias, no quarto semestre na Faculdade Anhanguera da cidade de Ribeirão Preto. Boa noite, nós estamos aqui para apresentar a PTG em grupo. Nós vamos falar o que é eletricidade estática. Nós estamos aqui reunidos para fazer experimento e passar para vocês o que sobre o trabalho, o que é eletricidade estática. Bom, é o fenômeno de acumulação de cargas elétricas que pode se manifestar em qualquer material. Ela acontece principalmente com o processo de atrito entre materiais, que se manifestam em vários fenômenos que acontecem no cotidiano. Às vezes, ocorre de forma inofensiva, mas em outros casos a sua manifestação pode ser muito perigosa. A eletricidade estática é acumulado de cargas elétricas na superfície de um material, que geralmente é isolante ou não condutor da eletricidade. Para entendermos isso melhor, partimos pelo princípio de que todos os objetos físicos são compostos de átomos. Quando há um desequilíbrio entre cargas positivas e negativas em um objeto, acontece o que chamamos de eletricidade estática. Correlação entre ação gerada, tensão gerada em ambiente seco e ambientes úmidos. É mais fácil que se gere cargas estáticas quando a atmosfera está seca e é mais difícil quando está úmida. Aumentar o nível de umidade relativa no local de trabalho pode reduzir o potencial de acumulação de eletricidade estática. Caso não seja possível ou conveniente fazê-la, pelo menos o fato de estar consciente das condições do ambiente pode ajudar a minimizar os riscos. Se vive numa zona árida, é necessário ter mais cuidado. No exemplo dá para a gente ver que o R é o raio, que é o centro, a distância entre o centro e a borda. O P é um ponto qualquer e o D é a distância entre o centro ao ponto. Para pontos externos à esfera, podemos considerar que D é maior que o raio. Consideramos como se a carga fosse pontiforme e localizada no centro da esfera. A carga elétrica, o campo elétrico, é igual a K, módulo de Q, divididos pela distância ao quadrado. Na superfície da esfera, ou seja, na borda da esfera, quando D for igual a R, a gente pode usar a seguinte fórmula. Campo elétrico é igual a K vezes módulo de Q, dividido duas vezes sobre R ao quadrado. Quando o ponto estiver dentro da esfera, ou seja, a distância for menor que R, o campo elétrico sempre será nulo. Bom, agora vamos falar de alguns processos que utilizam da eletricidade estática. Então a gente se depara aí com alguns exemplos como pintura eletrostática,
máquinas de xerox, impressoras a laser, e um que a gente quase não se ouve falar, que é o precipitador eletrostático. Então a gente vai citar esses exemplos, como já citamos esses exemplos, vamos explicar mais ou menos, rapidinho assim, quais são os fundamentos desses exemplos, para que servem. Então cada um vai explicar aqui e vamos falar agora. Vamos falar que ela é sempre utilizada em copo. Bom, continuando os exemplos que o Lucas citou, vamos falar da pintura eletrostática. Essa pintura, ela utiliza um processo diferenciado por meio de cargas elétricas para a fixação de tinta, né? Essa fixação é através do pó. Usualmente, essa pintura é mais aplicável em superfícies metálicas. Um outro exemplo é a impressora laser. Primeiramente, uma carga elétrica positiva é aplicada em toda a extensão do cilindro fotorreceptor, que é rotativo. Ele então começa a girar, enquanto o raio laser descarrega pontos específicos correspondentes à imagem ou texto. Outro exemplo também que pode ser citado são as máquinas fotocopiadoras, os xerox. O papel a ser copiado é colocado sobre um vidro e abaixo deste há uma chapa de metal. Ao ligar a máquina, essa chapa fica carregada positivamente. O toner é um pó composto por partículas plásticas e, diferentemente da chapa de metal, possui carga negativa. Assim, ao iniciar a cópia, a luz percorrerá o papel a ser copiado. O computador eletrostático, que é usado em usinas termoelétricas. Ele é usado, na verdade, para remover fuligem e outras partículas resultantes da queima do carvão para a geração de eletricidade. Pronto. Para entendermos melhor a eletricidade estática, vamos fazer alguns exemplos, né, alguns experimentos práticos para mostrar para vocês como que funciona. A eletrização por atrito ocorre quando atritamos dois corpos de substâncias diferentes ou não, inicialmente neutros, e haverá transferências de elétrons em um corpo para o outro, de tal forma que um corpo fica eletrizado positivamente e o outro corpo fica eletrizado negativamente. A eletrização por atrito é mais forte quando é feita por corpos isolantes, pois os elétrons permanecem em região atritadas. No experimento de eletricidade por atrito, nós vamos precisar de uma bexiga, uma latinha e um pedaço de papel ou guardanapo. Quando a gente encosta a latinha na bexiga, nada acontece sem o atrito. Agora, quando eu faço o atrito do papel com a bexiga, é possível ver que a... Opa, manda. Então, Faz troca? Tem troca Então, ó, tem uma aqui também, viu? Vocês podem guardar para experimentar. A outra vai falar, viu? Vai. Não, eu devo, assim, minha carreira... Beleza. Deu certo? Graças ao bom Deus. Deu. Eletrizar um objeto por indução significa atribuir carga eletrostática utilizando outro corpo eletrizado, sem que haja contato com ele. Esse processo de eletrização baseia-se no conceito da atração e repulsão das cargas elétricas. Nesse experimento nós vamos utilizar uma garrafa PET 2 litros, cheia de água, um prego para fazer um furo na garrafa, um canudo e o guardanapo. Bom, deixa eu furar a garrafa. Bom, furamos a garrafa. Gustavo, faz o procedimento aí do... Primeiro a gente vai fazer com ele sem estar eletrizado. Pode ver que não acontece nada com a água. Tá? Agora a gente vai eletrizar ele. Ó, ele está puxando a água. Agora a gente vai falar sobre a eletrização por contato. Ela considere dois corpos A e B, sendo A positivamente eletrizado e B um corpo neutro. Quando colocamos estes corpos em contato, as cargas positivas do corpo A
atraem as cargas negativas do corpo B. Os corpos, claro, devem ser condutores para que isso aconteça. Ao separarmos os corpos, percebemos que o corpo B perdeu elétrons, logo este ficou positivamente eletrizado. Esse processo é chamado eletrização por contato. E aqui na prática, a gente vai precisar de alguns papéis. Aqui tem alumínio, papel sulfite, isopor, uma régua, canudo e o guardanapo para eletrizar. Aí primeiro a gente vai fazer o teste com a régua sem ser eletrizada. Aí você pode ver que coloca, ela não está empurrando os papéis. Ou puxar, né? Ela atrai. E agora vai fazer o teste com ela eletrizada. Deixa o máximo espalhado os papéis, as coisas. Não envolver. Ela está atraindo. Grutou já. Agora no papel alumínio. E agora com o canudo. Bom, agora nós vamos montar um pêndulo eletrostático. Então aqui a gente vai precisar de canudo de refrigerante, 2 copos plásticos de café, fio de meio de seda, papel alumínio, gesso e presilha bailarina, que por sinal eu não sabia que chamava bailarina, agora eu estou sabendo devido aos experimentos. Então vamos lá. A gente vai furar o fundo do copo de plástico e vai passar a presilha. Que ponto, Não, pode pôr. Pega o tampinho, vou pôr o tampinho. Nossa, pega isso aí dá. Isso aí dá. Aquilo ali mostra porque o copinho ao contrário, furado, porque eu usando lá dentro. O importante é o... Pode por um. Pode por um. Tá bom aqui, sim?
Agora pegar o... Ajudou. Dá pra ver. Dá pra ver movimentando, tá eletrizando. Importante só ver eletrizando, só puxar ela. Agora a gente vai falar sobre o esquema da placa-mãe. A placa-mãe é um dos equipamentos que mais retém a eletricidade estática. E é um dos mais complicados com relação a isso. Você não coloca a mão, pode estragar ela. Então hoje no mercado tem algumas presilhas que diminuem a eletricidade estática, coloca no pulso para não dar problema na placa-mãe. E aqui tem algumas partes principais que vão na placa-mãe. Começando, tem o slot DE, o conector de fonte de 24 pinos, o conector de saída, os LEDs do painel frontal, o PCLE X16, que é essa daqui, o slot PCI, a bateria, um outro slot menor aqui, o PCLE X1, o chipset, que é esse daqui, o painel traseiro, conector de força, o soquete, que é a CPU, e o DDR3 DIN. São 2 slots nesse caso. Esses são alguns componentes. Aqui nós temos uma placa-mãe na mão. Aí, para manusear ela, eu teria que estar com uma pulseira para diminuir a estática, da eletricidade estática da mão. No caso aqui eu estou sem. E sempre pegando pelas bordas dela, para não ter, sem pegar nas superfícies metálicas. Nosso próximo experimento é a montagem de bobina de Tesla. A famosa bobina de Tesla foi desenvolvida aproximadamente em 1890 pelo grande Nikola Tesla. A ideia inicial do experimento constituía em realizar testes em criações de descargas elétricas com alta tensão. Com essa demonstração, como mágica, ele acendeu uma lâmpada de vácuo sem ser ligada à tomada, onde se surpreendeu a todos. Para este experimento, nós vamos precisar dos seguintes materiais: um transistor 2N222A, um resistor 22K, um fio de 0,5 mm esmaltado, um fio de 1 mm de 15 cm de comprimento, uma base de madeira de 10 cm por 8, um interruptor, uma bateria 9 volts, um clipe para a bateria 9 volts, um cano 3/4 com 8,4 cm de PVC e uma lâmpada fluorescente para teste. Agora, com um pedaço de PVC, nós vamos enrolar o fio esmaltado em toda a base dele. Nós já enrolamos o fio esmaltado no cano de PVC no 3/4, colamos o transistor e estamos agora fazendo a ligação aqui no interruptor. Vamos soldar para a gente já finalizar a montagem do experimento e depois testar, fazer a experiência e testar o nosso experimento. Justamente. Só que eu tremo mais. Pensou se esse trem na mesa? Corta. Mas ainda não. Pode tirar a pilha aí. Pô, se fumaça aí. Fumaça aí, será que dá barata? Não.
num campo magnético. Num campo magnético. Entendi, não é verdade, né? Esses caras aqui. Eu acho que... Pronto. A gente aqui se matando e eu... Né? Ela vai filmando aqui. Então, acho que eu vou Mas fazer. para quem falar, o que precisa? Não, mas depois a gente fala. Isso. Tem que fazer um rasguinho que eu não fiz, né? Ó, vamos fazer o teste agora da bobina de Tesla. Vou passar a lâmpada desligada. É um rasgo isso? Ou é uma ponta? Agora eu vou ligar a tecla liga, desliga. Aí, acendeu. Prenda uma tira de papel de seda de baralho. Testado e aprovado. Você já gravou. Esses são os materiais que vão ser necessários para a gaiola de Faraday. Uma placa de isopor de 9x9, uma tela de 16, de 14 de altura por 6 de diâmetro e várias fitas de papel vegetal ela tem 6 centímetros por 8 milímetros. Aí tem que dobrar a ponta em 1 centímetro. Dobrar a ponta dele. E aí agora a gente vai montar ela. Aqui então, nós temos a gaiola de Faraday. A intenção dela é criar uma blindagem eletrostática. Ou seja, não deixar que o campo magnético de dentro interaja com o de fora. Tem várias maneiras de fazer essa gaiola de Faraday com outros materiais. Aqui a gente escolheu fazer com o alumínio, aqui o metal, a telinha na verdade, e os papéis. E o isolante térmico, o isolante inferior, que é o isopor. Agora nós vamos fazer o experimento sobre para-raio. Então nós vamos utilizar aqui papel de bala de coco, um canudo, um alfinete que não dá nem para pegar ele aqui, que ele é tão pequeno, um alfinete. E a gente simulou aqui, fez uma igrejinha de cartolina e uma madeira como base. Bom, estamos aqui confeccionando o experimento. O papel de bala tem que ficar livre. Colamos o alfinete na ponta da igreja aqui. E agora nós vamos terminar colocando o canudo aqui como base. O nosso experimento é sobre a teoria de Franklin, que eu esqueci de falar antes. Então a gente vai finalizar e já a gente está terminando aqui. Agora, para finalizar o teste do para-raio, a gente vai usar o canudo como se fosse uma nuvem energizada para poder mostrar o que acontece.